A Ford resolveu entrar no segmento de SUVs médios com o Territory, que será posicionado acima do EcoSport. Eu convido você a conhecer todos os detalhes sobre ele no vídeo de hoje. O Territory já foi revelado aqui para o público brasileiro em 2018 no Salão de São Paulo, mas a marca demorou um pouquinho para trazer o carro aqui ao Brasil, já que lá na China, onde ele foi desenvolvido e produzido aqui para o mercado brasileiro, ele passou recentemente por uma atualização visual aqui na dianteira, com uma grade aqui aprimorada, a assinatura aqui luminosa também foi revista. O Territory, como vocês vão conferir, ele tem um visual, linhas aqui bem harmoniosas, bem limpas. Ele não é um carro que arroja muito no design, até por conta da sua proposta para agradar um público maior aí de potenciais compradores. A gente tem uma grade frontal aqui bem alta, como é típica dos SUVs, com uma finalização bem interessante aqui, mesclando plástico preto brilhante com alguns elementos cromados. A iluminação aqui também por LED ajuda bastante. A gente tem um sistema aqui de DRL na parte inferior do para-choque. Aqui na lateral a gente também nota aí esse design aqui mais convencional, a gente pode dizer assim, né? A gente tem aqui rodas de liga leve aro 18 com uma finalização escurecida na parte interna. Eu mostro para vocês a versão Titanium, topo de linha. A gente tem também aqui a presença de elementos cromados em uma dose interessante. A marca soube calibrar muito bem isso aí. O porte aqui do Territory é um destaque aqui da Ford para o modelo. Ele é um carro que tem um comprimento um pouco maior em relação a um Jeep Compass, por exemplo. A largura também, ele se destaca nesse ponto. A gente tem aqui também, partindo para a traseira, um elemento chave aqui, são as lanternas, né, que compõem aqui um belo visual aqui para o modelo. A traseira a gente pode dizer sim, que é uma parte mais arrojada aqui do carro, por conta aqui, né, das lanternas mesmo, como eu citei. A gente tem o nome do modelo aqui ao centro e, para finalizar, a gente tem um porta-malas aqui também com uma boa capacidade, um compartimento aqui bem interessante, já que um grande apelo do Territory é ser um carro familiar. Aqui na cabine do Territory, falando um pouquinho aqui do acabamento, vale a pena a gente destacar que a gente nota bem a influência chinesa aqui no projeto do Territory, principalmente por conta aqui de elementos como o uso de imitação de madeira aqui na parte superior do painel, nas laterais de porta. Aqui na versão Territory avaliada a gente tem um revestimento interno claro. Particularmente me agrada esse tipo de cor para o interior aqui do modelo. A gente tem um couro de boa qualidade, isso é inegável, presente nos bancos, nas laterais de portas, aqui na parte central do painel. O nível de equipamentos aqui do Territory, acho que também é um ponto que vale a pena ser destacado. Aqui na versão Titanium a gente tem recursos como assistente de estacionamento, aviso de saída de faixa, alerta de colisão com frenagem autônoma e alguns recursos adicionais de conforto, também como a regulagem elétrica aqui para o banco do motorista. Isso ajuda bastante a você encontrar a melhor posição de dirigir. A gente tem também aqui o teto solar, como vocês podem conferir, né, uma peça muito grande que cobre aqui não só os passageiros da dianteira, quanto aqui do banco traseiro também. Isso é bem interessante, uma peça muito legal aqui no carro. Só algumas críticas aqui na cabine. Eu só não gostei muito dessa seleção aqui dos materiais para as teclas aqui do modelo. Mesmo a logotipia aqui também, acho que não ficou muito, não combina tanto assim com um carro que busca entregar uma sensação de sofisticação melhor.
Mesmo as teclas aqui do volante também, eu acho que elas têm um aspecto um pouquinho simples demais aqui, na minha opinião, pelo menos, não sei se você concorda comigo, mas a gente tem aqui uma central multimídia muito completa. É bem interessante que ela tem sistema que é o Apple CarPlay sem fio. O Android Auto ainda exige o uso de cabos e você pode configurar aqui, né, distribuir o espaço, por exemplo, para controlar um ajuste aqui do ar-condicionado ou do telefone aqui, do espelhamento também, aqui também do rádio, né? Então é bem interessante, uma central bem versátil, que tem aqui como um ponto forte a câmera de ré, que ela tem uma ótima resolução, como vocês podem conferir, e aqui do lado esquerdo aquela função Bird Eye, né, que você parece que você está vendo o carro de cima, né? Então isso ajuda bem a você ter um controle maior de tudo que ocorre aí ao redor do carro. Então a gente tem um nível de equipamentos que a gente espera encontrar em um carro aí na faixa de 190 mil reais, mas eu acho que com uma restrição ou outra aqui no tipo de acabamento escolhido para a cabine do Territory, eu acho que ele é um carro bem condizente aí com a categoria. O Territory tem um comprimento e uma largura superiores em relação a muitos concorrentes diretos. Isso é proposital, porque a Ford quis entregar aqui no modelo uma cabine muito ampla, muito espaçosa. E essa, na minha opinião, é a principal qualidade aqui do SUV médio. Esse é o ponto mais forte aqui do Territory, isso é indiscutível. Vocês podem conferir aqui como sobra espaço para as minhas pernas. Eu tenho um pouco mais de 1,80 m, deixei o banco do motorista aqui ajustado para a minha posição de dirigir, e ele fica bem longe aqui do meu joelho. Eu consigo me instalar aqui com muito conforto. A gente tem um assoalho traseiro quase plano, o que permite acomodar 3 adultos aqui com bastante conforto. Segundo a Ford também, você consegue colocar 2 cadeirinhas aqui no banco traseiro, uma de cada lado, e acomodar mais uma pessoa aqui no meio, ainda com conforto. Isso é fruto também da boa largura aqui do Territory. Então, sem dúvida, eu acho que o espaço interno, o conforto a bordo é a principal qualidade aqui do SUV. Aqui é o volante. O que me agradou muito aqui no Territory foi o comportamento dinâmico. O modelo ele se mostrou muito estável, muito equilibrado. Como é característica dos carros da Ford, a gente sempre teve um cuidado especial com essa questão, e o Territory traz isso aqui também como um valor, né? Segundo a Ford, em relação ao modelo vendido na China, a gente teve algumas alterações específicas aqui para o Territory importado ao mercado brasileiro. Isso foi muito bom. Eu já tive a oportunidade de dirigir o carro em uma estrada, pegar aí alguns trechos de serra, e ele se mostrou um carro dinamicamente irretocável. A gente tem até aquela oscilação, aquela inclinação lateral da carroceria nas curvas, o que é esperado em um SUV, mas de certa forma isso é bem controlado aqui no Territory, o que é bem interessante. Sobre o capô, a gente tem aqui no modelo um motor 1.5 turbo, que não é o EcoBoost, mas traz aí itens como a sobrealimentação, a injeção direta. A gente tem um desempenho aqui, uma sensação ao volante melhor do que a gente encontra em um Jeep Compass 2.0 Flex, mas o nível de consumo aí ficou bem próximo ao do modelo da Jeep, o atual líder de mercado entre os SUVs médios. Eu acho que na categoria, por exemplo, um Tiguan Allspace 1.4 é um modelo melhor resolvido do ponto de vista técnico e mecânico. A gente tem aí também o Equinox com motor 1.5 turbo também, que a gente encontra um nível de eficiência um pouquinho superior em relação ao Territory, mas você tem aqui 150 cavalos, um pouquinho mais de 22 kg de torque. Um ponto também que o Territory deixa a desejar em relação a alguns concorrentes é que ele só aceita gasolina. Por enquanto ele não é flex e não está nos planos aí próximos da Ford tornar esse motor bicombustível, né? Isso tudo vai depender da aceitação do modelo, do volume de vendas, mas por enquanto o Territory só aceita gasolina. Eu acho que, como eu já mencionei, né, no segmento você tem outros concorrentes aí também, fortes concorrentes com propulsores tão eficientes quanto, que também aceitam gasolina e entregam até um nível de desempenho e consumo inferior. Mas
de todo modo, eu acho que o ponto positivo aqui do Territory vai para o cuidado dinâmico. Esse, para mim, foi o principal atributo desse carro ao volante. Isso aí, amigos, o Territory chega então ao Brasil, importado da China, país também, como eu já disse, onde ele foi desenvolvido. O modelo entra em um dos segmentos, na minha opinião, pelo menos, mais desafiadores aqui do mercado brasileiro, porque nós temos excelentes representantes nessa classe. Então, para o modelo se destacar, de fato, ele tem que trazer atributos muito bons, seja do ponto de vista de tecnologia ou apostar aí no custo-benefício, né? A Ford vai cobrar aqui na versão Titanium, a topo de linha, para o Territory, um preço na faixa de R$190 mil. Eu acho particularmente o preço um pouco elevado, considerando que você encontra na categoria, né? Por essa faixa aí de valor, você já pode adquirir, por exemplo, um Chevrolet Equinox na sua configuração 2.0 Premier, um modelo que traz um desempenho superior, conta aí com tração integral e um nível de equipamentos muito próximo ao do Territory topo de linha. A gente tem também, por exemplo, o Tiguan Allspace R-Line, que conta aí com a versatilidade dos 7 lugares, por exemplo, e tem também tração integral e um motor de maior deslocamento. Eu acho que quanto mais opções a gente conta aqui no mercado, melhor é para os consumidores, mas eu acho que o preço aqui do Territory poderia ser um pouquinho mais acessível, considerando aqui, em especial, o segmento em que ele está inserido. Mas o modelo traz qualidades, ele está alinhado aí com o que você encontra no segmento em termos de tecnologia e eficiência mecânica. Então eu acho que ele sim pode figurar como uma boa opção de compra, caso você goste do estilo aqui do modelo e valorize, sobretudo, espaço interno, uma cabine ampla e confortável. Bom, é isso aí, amigos, esse foi mais um vídeo, espero que tenha ajudado você a conhecer os detalhes iniciais do Ford Territory aqui no Brasil e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais!